Os irmãos já conhecem o tema, né? Peço perdão aos irmãos por conta das vistas. Mas vamos lá, amém? Podem ficar de pé agora em reverência à palavra do Senhor. Obrigado, missionário. Glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler somente esse pedacinho, irmãos. Ó, por essa causa... Assim está na minha tradução da minha Bíblia, né? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Somente até aqui, porque eu estou sem óculos. Amém? Amém? Mas aqui o Senhor já está falando conosco. Podem tomar os vossos assentos. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui para poder saber o que eu tenho para falar, porque aí eu faço um garrancho bem grandão, né, que eu consigo ler. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, fica difícil pregar depois que a missionária Débora pregou, né, mas vamos deixar o Senhor usar. Glória! Aleluia. Irmãos, essa palavra, quando eu, estudando essa palavra, confesso para a igreja que costumo sempre ler em Atos, gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, né, que é um grande ensinador do evangelho, que levantou a bandeira mesmo, vestiu a camisa, e ele é um grande ensinador, um grande exemplo para nós cristãos, apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, nós podemos perceber, irmãos, que aqui ele está em um momento de angústia, está preso, aprisionado, mas ele não deixou de clamar pela igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Nós já vamos entrar nessa parte aqui. Mas eu quero que os irmãos raciocinem comigo e entendam um pouquinho. Apóstolo Paulo, todos nós sabemos que ele era um perseguidor da igreja. Ele era perseguidor da igreja, mas ninguém o perseguia. Mas quando ele passou a ser igreja, ele passou a ser perseguido. E assim é na nossa vida. Então o apóstolo Paulo, quando ele, um pouco antes dele escrever essas cartas, ele passa parte da sua vida missionária, né? Porque ele vai para os países pregar, expandir o evangelho de Cristo, falar de Jesus. E quando nós falamos de Jesus, o inferno inteiro se levanta. Talvez você esteja passando por alguma provação, por alguma luta. Fica tranquilo, porque Jesus está no controle. Fica tranquilo, porque você está dando fruto. Quando você passar por luta, por provações, deixa que Deus está trabalhando. Você tem consciência do que você tem feito para Jesus. Você sabe o Deus que você tem crido. Você sabe o Deus que você serve. Então nessa passagem aqui, apóstolo Paulo, nós bem sabemos que ele vem de uma viagem missionária, onde ele passa anos pregando o evangelho em várias cidades, e ele vem da sua terceira viagem e última. É uma despedida de apóstolo Paulo. E ele quando ele chega em Jerusalém, ele vai procurar Tiago, que não é o Tiago, nós sabemos que não era o Tiago apóstolo, porque ele já havia morrido na mão de Herodes. Mas ele vai procurar Tiago, que, se não me falha a memória, é irmão de Jesus Cristo e tinha um cargo bem alto no meio religioso. Então ele vai procurar Tiago para contar aquela conversa. Olha, eu preguei lá e Jesus operou milagres, Jesus me usou para ganhar tantas almas, e ele começa a contar. E aí, nesse meio tempo, Tiago diz para ele assim: olha, Paulo, não é isso que andam falando, olha a fofoca, é assim. Olha a contenda, olha os levantes. Não é isso que nós estamos ouvindo falar. O que dizem por aí é que você tem dito para os gentios que não é mais para seguir as leis mosaicas. Não é mais para seguir a lei de Moisés. Não precisa guardar os sábados. E os judeus, eles guardam os sábados. Nós bem sabemos disso. Então ali começa o levante contra Paulo. E eles fazem um voto para matar Paulo. Ficam sem comer, fazem um jejum para matar Paulo. Então Paulo vai até o Sinédrio e lá
quando ele está fazendo o voto dele também, para explicar que não tinha nada disso, começa uma confusão generalizada. E nessa confusão generalizada, Paulo é preso. Paulo é preso, levado para a prisão, e eles pensam que iam fazer com Paulo o mesmo que tinham feito com Jesus Cristo e com Estevão, que iam matar Paulo. E ali Paulo passa um período encarcerado, e eles tentam matar, mas quando Paulo começa, tem uma parte que Paulo ele começa a falar em hebraico, e ali eles percebem que eles não estavam falando com qualquer um. Eu tenho uma palavra para liberar para você nesta noite. Glória a Deus. As pessoas que te veem não sabem com quem estão lidando. As pessoas que veem seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, na sua família, não sabem quem você é verdadeiramente. Eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Eles não sabiam que Paulo era romano e que entendia das leis. E aí, quando eles se levantam contra Paulo, se levantam para cair, porque ele não podia ser julgado em Jerusalém, porque ele era cidadão romano. Ele nasceu em Roma, mas foi criado, cresceu em Jerusalém. Então, ele não poderia ser julgado. E a lei romana era uma lei muito mais justa do que a dos judeus. Então, Paulo, ele passa 2 anos encarcerado. E dentro dessa prisão, o Senhor fala para ele, que é para ele ficar tranquilo. Você tem fé nesta noite que Deus está falando Glória com a você? Deus. Fica tranquilo. Porque eu estou no controle, eu estou contigo, eu te guardo. Glória a Deus. Talvez você esteja dentro de uma prisão que você mesmo não está entendendo. Talvez você esteja aprisionado em algo que te impede de servir a Deus mais profundamente. Talvez você esteja em uma prisão que te impede de avançar, de orar, de buscar pelas madrugadas. Talvez você esteja numa prisão que toca na tua saúde, algo que te impede, que te limita, mas nesta noite você está aqui para adorar aquele que é ilimitável. Aleluia, o imensurável, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está aqui e ele entrou nesta noite, e ele me enviou aqui nesta noite para falar com você que ele está entrando na tua peleja, ele está entrando na tua batalha. Você tem que crer, eu creio, porque Pai. se você crê, o Senhor ele faz na sua vida. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a O Deus que nós servimos é o mesmo Deus, aquele lá do passado. Apóstolo Paulo, ele estava praticamente, ele estava vulnerável, irmãos, dentro daquela prisão, aprisionado. Mas ele não perdeu a sua fé. Ele acreditou que Deus estava com ele, porque Deus não resgatou ele lá daquele passado imundo. Nós bem sabemos que Estevão, quando foi apedrejado, eles jogam as roupas, as vestes de Estevão aos pés de Paulo. Ele tinha prazer em destruir o povo cristão. E olha só, de perseguidor ele passou a ser perseguido pelo Evangelho de Cristo. Então, nós podemos ter uma noção. Se algo está bem na sua vida, tem algo de errado. Mas se você está passando prova, se você está passando lutas, Deus está no controle da tua vida. Muitos olham para você e dizem assim, mas por quê? Ela é crente. Ela vai para a igreja, ele vai para a igreja e dá todos os cultos, não perde culto e está assim, está em pecado. Não, quando você tem Deus na sua vida, quando você busca fazer as coisas do Senhor, o inimigo se levanta, o inferno inteiro se levanta, irmãos. É verdade. Mas Deus nesta noite, Ele está falando conosco. Persevera. Glória a Deus. Aleluia. Continua, como foi louvado aqui. Não é hora de parar. Não é momento de desistir. Glória a Deus. Aleluia. Não é momento de ficar com os braços dobrados, com os braços cruzados, mas é momento de ficar com os joelhos dobrados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava na minha casa e o Senhor falava: filha minha, diga para a minha igreja que não é momento de cruzar os braços, mas é momento de ajoelhar e dobrar os joelhos. Nós temos que dobrar os joelhos. Por
diante do Senhor, o nosso Deus, aleluia. Coloque de joelho, coloque no joelho tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem te afrontado, tudo aquilo que tem te impedido, tudo aquilo que tem te limitado. Coloca nos joelhos e deixa Deus trabalhar. Glória Aleluia. a Deus. Como foi falado aqui pela irmã, o Senhor, muitas das vezes nós não vemos Deus trabalhar na nossa vida, mas em Eclesiastes 3, eu gosto muito dessa palavra, vai nos dizer que há momento para todas as coisas. Há momento de Deus trabalhar na nossa vida. Há momento de Deus falar, há momento de Deus falar, há momento de Deus abrir a porta, há momento de Deus fechar a porta. Há momentos em nossa vida de nós ficarmos enfermos, há momentos de nós ficarmos sarados, há momentos em nossas vidas. E nós temos que aprender a obedecer, a entender que tudo é no momento de Deus, tudo é no tempo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós, como a irmã mesmo falou, nós vemos aqui, nós temos essa visão, mas o Senhor, Ele não trabalha com a ótica humana, Ele trabalha com a visão celestial. Aleluia, louvado seja Deus. Ele vê lá na frente. O nosso Deus é o Deus de futuro. Quem vê o cenário da tua vida hoje não sabe o que você tem a te esperar lá na frente, o que te espera lá na frente, o que Deus preparou para você lá. Muitos podem ver você hoje caído, você hoje passando por prova, passando por luta, sem saber como vai resolver. Mas o Senhor Deus, Ele tem a solução. Ele tem a solução para os seus problemas e Ele vai resolver. Aleluia. Nós temos visto hoje o evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas. Eu sempre digo, eu não concordo com isso, porque as pessoas hoje em dia pregam muita prosperidade. Ah, se você vier para Cristo, você... Não é prosperidade. A prosperidade não é financeira. A prosperidade é na presença do Senhor. Nós temos que prosperar na presença de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado E seja quando Deus. nós prosperamos na presença do Senhor, quando nós fazemos a vontade, Ele trabalha na sua vida financeira, Ele trabalha na sua saúde, Ele trabalha no seu sentimental, Ele trabalha no seu casamento, Ele trabalha na sua família, Ele trabalha. Aleluia. Ele trabalha. Aleluia, Quando você papai. coloca nos joelhos, quando você Glória dobra a os Deus. joelhos, qual tem sido a sua causa? Qual tem sido a causa que você veio buscar nesta noite? Qual tem sido a causa que você tem te afligido nesta noite? Faça uma reflexão e leve o seu pensamento ao céu. Peça para Deus Ele resolver nesta noite. Fala: Senhor, por essa causa eu me ponho de joelhos. Senhor, eu não aceito a derrota. Senhor, eu não aceito ser humilhada por Satanás. Aleluia. Mas diante de Ti, eu dobro os meus joelhos, eu me ponho de joelho, eu me prostro e me humilho, Senhor. Glória Porque a tudo é Deus. para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. E o apóstolo Paulo agora está na prisão, aprisionado. E esse homem, irmãos, nós podemos, se nós formos entrar no texto, nós vamos ler, vamos entender a história de apóstolo Paulo. Esse homem foi açoitado, esse homem foi exilado, esse homem sofreu, esse homem foi apedrejado. Quanto esse homem, qual o preço que ele pagou, quanto ele pagou? Olha o tamanho do preço que ele pagou, porque estava propagando o evangelho. Somente por isso. Se você falar de Jesus, você vai pagar preço. Você vai pagar preço. Será que nós estamos preparados para pagar preço? Quando o apóstolo Paulo estava voltando para Jerusalém, alguns que acompanhavam ele disseram a ele, para ele não ir, porque o Espírito Santo já estava falando para ele que ele iria encontrar açoites, que ele iria encontrar prisão, mas ele não se enfraqueceu, ele não se acovardou. Ele disse que estava preparado. Chegou o momento de nós nos prepararmos. E para nós nos prepararmos, nós temos que estar com os nossos joelhos dobrados. Aleluia. Para nós estarmos preparados, nós temos que dobrar mesmo o joelho. Porque só a nossa oração é que vai mudar a nossa história. Nós temos que ter intimidade mesmo com o Senhor. E nós temos que pedir, saber pedir.
Se nós formos reparar, ele estava na prisão, mas ele não pedia o Senhor, ele não pedia: Senhor, me dá um conforto, Senhor, me liberta. Ele não pedia liberdade, ele não pediu para o Senhor tirá-lo da prisão. Ele não pediu para o Senhor dar ele a cura, porque ele era um homem doente. Ele não pediu para o Senhor transformar a vida dele, a história dele naquele momento. Mas ele pediu o que? Ele pediu pela igreja. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que pedir pela igreja, porque enquanto a igreja estiver de pé, a igreja estiver de joelhos, nós estaremos de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto a igreja estiver de joelhos, nós estaremos de pé. E nós temos que pedir fortalecimento, conhecimento, para que nós não venhamos ser enganados. Porque os dias são maus e está apertando, como disse a irmã, está apertando cada dia mais. Nós estamos passando lutas, estamos passando crise financeira, estamos passando dificuldades de todas as formas. Estamos sendo limitados. O inimigo, ele está fechando o cerco. E para nós conseguirmos desfazer essa situação, ou ao menos nos proteger, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar, porque virá tempos difíceis que nós não podemos estar como nós estamos aqui agora, reunidos com o microfone na mão, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Não poderemos estar mais, porque nós estamos vivendo momentos difíceis. O inimigo tem dominado esse mundo, mas a palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz do maligno. E vai chegar um momento que nós não poderemos ter nem Bíblia. Como alguns países que, se tiver Bíblia, nem no celular pode ter, porque eles matam a família, persegue. Há poucos tempos eu vi um vídeo, coloca uma água quente, coloca várias pessoas, missionários, dentro daquela gaiola e joga lá no fundo, morrem todos ali queimados com água quente. É muita covardia. Muita covardia. Se nós pararmos para ver alguns documentários, a gente fica, sem desesperado. Mas a nossa mente, ela parece que esquece. Parece que nós esquecemos que o Deus que faz milagre, Ele está aqui. Que Ele está conosco. Glória a Deus. Ele fez milagre no passado, mas Ele ainda continua fazendo. Aleluia. Mas para Ele fazer um milagre na nossa vida, nós temos que querer, nós temos que pedir. E como nós vamos pedir? Dobrando os nossos joelhos. Glória a Deus. Qual é a causa que tem te afligido? O que tem te impedido de dobrar os joelhos? Começa a falar com Deus, começa a pedir ao Senhor: Senhor, me dá força, Senhor, me dá fortalecimento, me dá, Senhor, sabedoria, me dá conhecimento. Eu preciso vencer esse gigante, eu preciso derrubar essas barreiras. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus poderoso. Em nome de Jesus, glória, toda glória, barreira, glória todo impedimento nesta noite está caindo por terra. Em nome de Jesus. Aleluia, Em nome de Jesus. Glória a Comece Deus. a colocar no joelho as suas causas. Comece a dobrar os joelhos. Comece a colocar-se diante do Senhor. Glória em nome a Deus. de Jesus. Aleluia. Oh, Deus porque Santo. o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Amém, E quando Jesus. o Senhor está presente na nossa vida, tudo vai fluir. Glória a Tudo vai Deus. fluir. Podemos passar a luta, mas Ele vai nos dar a vitória. Aleluia, E é o Jesus. que eu costumo dizer: o importante não é a vitória aqui na terra, não. O importante não é o início, mas o nosso fim. O importante é o nosso fim, não é, missionária Jéssica? Para onde irá a nossa alma? Nós não sabemos. Jesus pode voltar para mim daqui a alguns minutos. Jesus pode voltar amanhã, não sabemos. Jesus irá voltar, mas Ele pode voltar para mim, Ele pode se antecipar. E para onde irá a nossa alma? Hoje em dia nós temos visto muitos que são pessoas, religiosos, que estão dentro da igreja, pregam errado, ensinam errado. Nós temos somente que ensinar que Jesus é bom, temos somente que pregar que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, assim como o apóstolo Paulo. Esse homem foi um apóstolo, foi um homem de grande referência para nós. E ele deixou escrito aqui, para que nós não venhamos nos perder, lá na frente, para que nós não venhamos desvencilhar do caminho do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio
que nesta noite o Senhor está falando com alguém aqui. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Porque o Senhor, quando Ele fala, está falado. Aleluia. Então, irmãos, eu creio que Deus, Ele está operando milagre aqui nesta noite. Glória a Eu creio Deus. que durante o culto inteiro Deus tem falado comigo. E eu creio que assim que você dobrar os teus joelhos, toda aquela barreira de impedimento, tudo aquilo que tem te impedido vai cair por terra. Em nome de Mas Jesus. dobre o seu joelho com fé mesmo. Creia, porque aquele Deus que fez no passado, Ele faz também no presente. Nós temos que acreditar. Nós não largamos o mundo para virmos para a presença do Senhor, nos limitar, nos renunciar um monte de coisas que nós gostávamos de fazer, para vir para a presença do Senhor, para não crer, para ser incrédulo. Não, nós temos que crer. O cenário pode estar caótico, você está olhando, não está vendo saída, mas tem que dobrar o joelho para que venha cair por terra tudo aquilo que tem te impedido. Glória Por a isso que Deus. hoje em dia nós temos visto pessoas passando por depressão, pessoas sofrendo, pessoas se suicidando. Por quê? Porque as aflições têm tomado conta e vem com elas, vem as frustrações. A pessoa não consegue resolver os problemas, as pessoas não conseguem não consegue resolver aquilo que tem afligido. Mas nesta noite o Senhor, Ele está falando conosco em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele já está nos fortalecendo. Assim que nós estivermos com os nossos joelhos dobrados, clamando a Ele, Ele vai nos dar resposta. Assim como Ele respondeu ao apóstolo Paulo lá naquela prisão. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de estar adorando ao Senhor também, em louvor nesta noite. Quero dizer para os irmãos que foi uma palavra breve, mas foi somente até aqui que o Senhor me deu. Eu escrevo um monte de esboço, mas depois eu não consigo ler, eu deixo. Depois chego em casa, esqueci, tinha que ter falado aqui. Mas está na peça, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas que nós venhamos ser igreja, né? O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, a ser unidos. Hoje em dia nós estamos vendo pessoas com placa de igreja, não pode pregar lá, não pode louvar ali. Gente, nós somos todos iguais na presença de Deus. É o que eu costumo até brincar, um é mais gordinho, é mais clarinho, tem mais, mais magrinho, mas somos todos iguais na presença do Senhor. Um louva, o outro prega, todos nós somos importantes. Um ora, o outro ouve, porque vai ouvindo e ali vai se enchendo da palavra. A palavra vai penetrando, né? E hoje você olha, vê todo mundo quietinho, caladinho, só ouvindo, mas amanhã você vai ver grandes pregadores, pregadoras, assim como foi o apóstolo Paulo, porque Deus é o Deus do impossível. Ele faz, né, o improvável. Deus faz o improvável. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de estar louvando a irmã, como que a irmã chama?